criminalização da homofobia, do bullying, do enriquecimento ilícito para o servidor público, descriminalização de drogas ilícitas para o uso pessoal, ampliação de situações nas quais o aborto pode ser realizado. Estes são apenas alguns dos pontos aprovados pela Comissão de Juristas constituída para elaborar o anteprojeto do novo Código Penal brasileiro. O Código de Leis Criminais vigente foi instituído em 1940 e nesses 72 anos alguns ajustes foram feitos, como por exemplo, a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei Maria da Penha e a lei que disciplina a proibição do uso de bebidas por motoristas e condutores de veículos. Mas essas mudanças foram insuficientes frente à velocidade das modificações dos valores e das condutas sociais. Aprofundar a discussão sobre a proposta de reforma do Código Penal é debater a necessidade de adequação da legislação criminal ao nosso tempo. É participar da construção de uma sociedade mais democrática, melhor e mais justa. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a reforma do Código Penal brasileiro. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Otávio Augusto Rossi, advogado criminalista, membro da Comissão para a Reforma do Código Penal da OAB São Paulo. Wagner Ginotti Pires, assessor da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e Roberto Arcanjo da Silva, advogado e professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Bem-vindos. Nas últimas décadas, a segurança pública passou a ser considerado um grande desafio para o Estado. O crescente índice de violência e criminalidade, a ineficiência preventiva das nossas instituições, a morosidade da justiça, a desatualização de algumas leis, a incapacidade de recuperação dos presos no nosso sistema prisional são apontados como alguns dos motivos que geram, por exemplo, sensações de medo e de impunidade na sociedade. Na opinião de vocês, em que medida a reforma do Código Penal poderia colaborar com a melhoria desse quadro? Aliás, para melhorar esse quadro, seria necessário reformar estruturalmente o Código Penal? Vamos começar por aí. Wagner, é preciso reformar estruturalmente o Código Penal para atacar esses problemas ligados à estrutura penal do Estado brasileiro? Olha, acho que por princípio já podemos dizer que há um mito aqui subjacente a tudo isso, de que o direito penal é um instrumento apto a debelar os conflitos sociais e servir como instrumento de pacificação e regulador das relações que se estabelecem no âmbito da sociedade. Eu, particularmente, acho há um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que traz à tona questões que provavelmente por outros meios não viriam. O lado negativo é que eu, particularmente, sou cético quanto a reformas estruturais, principalmente quando ela se assenta apenas na parte especial do nosso Código de 41, Decreto-Lei 2848 de 41, mas que, por sua vez, também já sofreu sucessivas alterações que, de alguma forma, já permitiu que ele fosse se compatibilizando às mudanças da própria sociedade brasileira. Então, particularmente, pela amplitude das propostas, volto a dizer, eu penso, e temas absurdamente polêmicos, como ortotanásia, como eutanásia, como a questão da criminalização e maior penalização do servidor público, a questão que envolve, por exemplo, o sigilo, no amplo acesso que se dá, por exemplo, para o advogado, no exercício da advocacia, e aí jogando o interesse público para questões secundárias, sem se preocupar com a questão da vítima, a questão da testemunha, que deve ser protegida, e ela será protegida no âmbito de um sigilo processual. Isso desaparece se esse agente da lei, se esse sujeito da lei quiser proteger essa vítima, testemunha, ele poderá incorrer em crime pela amplitude que se dá. A questão da pessoa jurídica, questão essa não pacificada até hoje, mesmo dentro da perspectiva constitucional. Ou seja, e tudo isso colocado numa única alteração normativa, numa única proposta de alteração normativa. Então, particularmente, sou cético e penso que não deveria ser assim em termos de legalidade. Roberto, entra na conversa, quer dizer, a gente sabe que as temáticas que tocam essa
proposta, esse anteprojeto de reforma do Código Penal são, em boa medida, bastante polêmicas. O Wagner acabou de apontar aqui algumas delas, nós vamos debater ao longo do programa vários desses aspectos. Eu queria saber como é que você vê, quer dizer, seria necessário uma reforma de peso, quer dizer, do Código inteiro, ou, como o Wagner está, suponho eu, sugerindo, quer dizer, seria mais interessante, talvez mais eficiente, atacar os pontos que precisariam ser atacados em função das transformações sociais, das demandas sociais, em vez de mexer no arcabouço inteiro? Para responder essa questão, é preciso, primeiro, entender qual o papel do direito penal. Para que serve o direito penal? No Estado democrático de direito, como o brasileiro, os direitos fundamentais, os bens mais importantes da sociedade, do povo brasileiro, estão registrados na Constituição da República. E esses bens são protegidos por diversos ramos do direito, não só o direito penal. E o direito penal, em decorrência dessa ordem constitucional, por ser a forma mais intensa de intervenção na vida do indivíduo, ele é a última opção do Estado. E sendo a última opção do Estado, cabe ao legislador selecionar na Constituição da República quais daqueles bens devem ser protegidos pelo direito penal quando os demais ramos do direito, como o civil, o trabalhista, o tributário, o direito administrativo, não conseguiram de forma efetiva proteger esses determinados bens jurídicos. Segundo ponto, constatando a ineficiência dos demais ramos do direito, é o momento de criminalizar. Isso foi feito lá na década de 40, final da década de 30. Então, mas aqui para leigos, como eu, sim, nós temos uma Constituição de 1988, um Código de 40. Não há, então, necessidade, efetivamente, de fazer com que o Código responda ao que está prescrito na Constituição de 88, que não existia em 1940, quando o Código foi produzido? Exatamente esse é o meu ponto de vista. É preciso atender os anseios da sociedade brasileira. A sociedade brasileira de 1940 não é a sociedade brasileira de 2012. Nós passamos por inúmeros avanços científicos, tecnológicos, os meios de comunicação avançaram de forma demasiada e nós precisamos adequar o nosso estatuto penal a essa nova realidade. Nós temos um outro problema, a globalização. Um problema inicialmente econômico que gerou também problemas sociais. Culturais, né? Você tem mudanças culturais importantes com a globalização, com a revolução tecnológica, né? Você diminui distância, etc. Os nossos valores têm, digamos, sofrido alterações, os valores sociais, os valores de convívio, valores culturais, etc., têm sofrido importantes modificações. Seria impensável certos comportamentos sociais há 20, 30, 40 anos. Por exemplo, das chamadas minorias sociológicas, né? Sociológicas, porque muitas vezes são maiorias, né? Ou raciais, ou de gênero, pelas mulheres, pelos homossexuais, etc. Certas coisas que são concebíveis hoje, admitidas pela sociedade, ainda que haja parcelas conservadoras que contestem aqui e acolá, mas em sentido geral, há coisas que são concebidas que há 20 anos, 30 anos atrás, sequer podia sair no jornal, ou ir à rádio, ou estar na rua, etc. Bom, o processo penal, de algum modo, inclusive aquilo que era criminalizado e que hoje a sociedade não vê mais como crime, são questões que para nós leigos a gente olha, ainda que podendo admitir, e vocês estão trazendo elementos, por exemplo, técnicos, de dizer assim, olha, talvez o caminho, como se trata de um arcabouço já pacificado, com muito conhecido, etc., talvez valesse a pena mexer mais pontualmente nas questões que precisam ser mexidas, em vez de fazer uma parafernália de transformação para coisas tão complicadas, vai demorar muito tempo e talvez não nos leve aos resultados esperados. Mas para a sociedade, olhar e falar assim, bom, debater esses temas, a sociedade, pelo menos parcela e a sociedade organizada, etc., gostaria de debater vários dos temas que estão colocados aí. Não estou correto? Exatamente. O grande desafio do grupo de juristas que integra a Comissão de Reforma do Código Penal é discutir um tema colocado por um professor espanhol chamado Jesus Maria Silva Sanches. Se o direito penal, no nosso caso brasileiro, deve ser
expandido ou não. Quando ele fala em expansão do direito penal, ele coloca da seguinte forma: a expansão significa a ampliação de crimes, a criação de novos crimes para se adequar a uma realidade social e verificar se é preciso ou não aumentar as penas daquelas infrações penais já existentes. Só ampliação dos crimes ou a supressão de outros também? E a supressão de outros. O Jesus Maria Sanches não trata da supressão, ele trata só da expansão. Em alguns casos poderia, nem sei se há, mas poderia, né? Pelo menos em tese pode dizer, olha, o que era considerado crime há X tempo atrás, eventualmente hoje pode não ser considerado mais em alguns casos. Né? É uma readequação do ordenamento a uma realidade social. Vou dar um exemplo no que está no Código Civil, suponho, né? Mas, por exemplo, a questão da traição conjugal e tal, no Código Civil era crime, né? E depois deixou de ser, tá certo? O adultério, por exemplo, né? Não faz mais sentido ser considerado crime. A gente pode achar que é uma conduta social complicada, tal, mas não é crime. O Otávio entra na conversa, senão... Não, sem dúvida. Obrigado. Concordo com o Dr. Wagner, com o Dr. Roberto também, em alguns pontos, mas eu vou colocar uma lenha na fogueira. De nada adianta uma mudança no Código Penal. E é preciso essa adequação, sim, com a Constituição Federal, muito bem lembrado pelo senhor, Constituição de 1988. É necessário, sim, que se tenha um Código Penal novo, até para facilitar o profissional do direito, para que se tenha uma lei só, um livro só, porque hoje as leis elas estão feitas ao atacado. É uma lei aqui, é outra ali, que eu mesmo, como profissional... Lei sobre lei, né? Eu me perco. Tem que ler uma para entender eu me perco nessas leis. Remete a outra. Eu me perco nessas leis. Muitas vezes eu tenho que buscar auxílio nessas leis. Agora, de nada adianta essa mudança se nós continuarmos colocando nas cadeias apenas os populares. Eu não vi até hoje, meu caro amigo, um deputado federal na cadeia. Eu não vi um senador na cadeia. Eu não vejo um governador na cadeia. Então, de nada adianta essa mudança se essa mudança não for feita para todos. E sem a denominada prerrogativa de foro, que eu já admito aqui que sou o contrário. Então, a mudança ela é necessária. O foro que você está dizendo, tal foro privilegiado, questão tão polêmica, esses indivíduos, que deveria ser só em relação à opinião, né? Processados e julgados por tribunais superiores. Eu sou contrário a essa ideia e só vou me contentar com uma mudança penal quando todos, mas todos, puderem sofrer um processo criminal e com iguais medidas para todos. Atualmente, por exemplo, e isso até já escrevi e tenho a oportunidade agora de falar isso ao vivo. Por que o senhor Cachoeira está preso e por que o senador que está envolvido ou supostamente envolvido nas mesmas artimanhas, as mesmas acusações e os governadores estão na rua? Então são situações que eu não consigo compreender, já admitindo que o senhor Cachoeira deveria estar respondendo esse processo em liberdade. Então, enquanto não houver essa mudança substancial, e falo isso por ser um advogado de corredores dos fóruns, de corredores das delegacias de polícia, de corredores nas penitenciárias. Eu chego numa penitenciária e eu só vejo preso realmente aquele indivíduo pobre, aquele indivíduo que não tem acesso à justiça. Otávio, agora, essa não é uma questão institucional mais do que da letra da lei? Quer dizer, a letra da lei não é capaz de garantir isso que você está reivindicando. Quer dizer, a lei pode estabelecer um princípio, digamos, que a gente possa admitir, que a sociedade possa admitir como correto num determinado tempo, e a possibilidade do cumprimento da lei tem mais a ver com as práticas institucionais, com a força das instituições, com o jogo de forças da sociedade, do que com a letra da lei. Ou não? Eu discordo. Quer dizer, a questão... Estou chamando aqui... Sim, mas a lei é para todos, isso. Mas a gente sabe muito bem que a lei para todos, né, uma lei, ela não é um objeto, a meu ver, né, e se eu estiver errado, vocês me corrijam, ela não é um objeto neutro, ela não é uma ferramenta neutra da sociedade. Ela também é construída
O seu texto é produzido num jogo de forças, de interesses, de valores, de concepções de sociedade por aqueles que a produzem, por exemplo, pelos nossos legisladores. Sabemos, você acabou de dar exemplos aqui, de legisladores que estão sob suspeição, e são legisladores que produzem leis. Tá certo? O que eu quero afirmar aqui é exatamente Eu sei, isso. as leis não são que neutras. Eu vou passar a acreditar numa mudança do Código Penal brasileiro, quando esse Código Penal, como o senhor mesmo disse, ele for usado para todos. E, portanto, ele precisaria ter um controle social, uma representação social muito mais forte, mais ampla e mais consistente, que demandaria o avanço da nossa democracia para garantir um fortalecimento das instituições. Sabe por que eu falo isso? Porque aí quem até pode falar mais sobre isso é o professor Arcanjo, e eu não sou professor. O Código Penal, se você buscar o Código Penal do Império, é um Código Penal que ele foi feito para os escravos, para os ex-escravos. Então, a nossa doutrina, os nossos códigos, todos foram voltados para a casta inferior. Ou seja, quem pode mais legislou em seu favor e contra quem pode menos. Está na hora agora, e essa é a grande oportunidade, para que seja um Código Penal para toda a sociedade brasileira. Democrático. É nesse ponto de vista que eu vejo essa situação. É bom o Código Penal? Para o profissional do direito vai ser muito bom, vai ser muito mais prático, porque você vai ter um volume só das leis, e hoje estão todas espalhadas por aí. Mas nada adianta essa discussão, essa temática, se a gente não começar a colocar... Ou seja, se não tiver um avanço político para acompanhar o avanço jurídico. Exatamente. Você está solicitando o avanço político da nossa democracia. Não adianta aumentar a lei, não adianta falar sobre enriquecimento ilícito, se ninguém for para a cadeia. Não adianta. Não adianta. Código Penal é o que o professor Arcanjo acabou de explicar. É uma conduta humana que as outras áreas do direito não conseguem organizar. Então, é para cadeia. Vai para cadeia, mas vai todo mundo. Ok. Eu preciso fazer um rápido intervalo. Já já a gente volta com esse debate que está quente. Você está vendo que o programa promete no segundo bloco. Não sai daí.